Bom dia, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós nesta manhã de domingo, onde nós vamos transmitir mais uma vez a nossa escola bíblica dominical através aí do nosso recurso tecnológico da internet. Nós vamos começar esta manhã e eu quero chamar a Ana aqui, para que vocês vejam ela está aqui comigo, minha esposa. Nós vamos fazer aqui a transmissão juntamente. Bom Ok? dia, família! Então nós vamos começar a nossa aula do nosso segundo trimestre deste ano, que tem por o tema a Carta aos Gálatas. Então aqui a nossa segunda lição, Carta aos Gálatas. Lembre-se que nós vimos aí, na lição passada, nós vimos a vida de Paulo, nós entendemos um pouco do que ele fez, como ele viveu em função dessa expansão do Evangelho. Então nós vemos ali o porquê que ele escreveu as cartas que nós iremos estudar nesse nosso trimestre aqui. E aí nós vamos começar pela carta aos Gálatas. Muito bem, quem eram os Gálatas? A Galácia era uma enorme província romana que se estendia quase de costa a costa, passando pelas montanhas e planícies da região central da Turquia. Então, se você abrir o seu mapa lá e olhar, você vai ver que a região da Turquia, ela compreende aí toda essa trajetória do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. E nós temos aqui em Atos, no capítulo 13 e capítulo 14, nós encontramos os registros das igrejas que foram fundadas em algumas cidades, e nós temos aqui a relação delas. Foram fundadas igrejas em Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, durante a primeira viagem do apóstolo Paulo, ele fez todo esse percurso nessas cidades, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, e lá no capítulo 13 e capítulo 14 de Atos, nós encontramos os registros das igrejas que foram fundadas nessa primeira viagem de Paulo. Sabemos também que o apóstolo Paulo fez mais 2 viagens a esta região posteriormente, que está registrado lá em Atos, no capítulo 16 e no capítulo 18. Os gálatas étnicos, ou seja, os povos que formavam a origem que compunha a população dessa região, essa região era formada originariamente por 3 tribos celtas, tá? 3 tribos que eram descendentes dos povos celtas. E eles habitaram e se instalaram na parte norte dessa província que nós estamos aí estudando hoje, que é a província da Galácia. O porquê da carta aos Gálatas. Então nós temos aqui a finalidade, o porquê que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas. Paulo escreveu para abordar alguns problemas sérios nas igrejas. Então estava acontecendo um problema muito sério lá nas igrejas. Pouco tempo depois da sua primeira visita, da primeira viagem que Paulo fez, a primeira viagem missionária que nós vemos lá naquelas cidades que nós vimos no slide anterior, onde Paulo apresentou o evangelho a todo aquele povo. Então, pouco depois dessa primeira visita de Paulo, a Galácia recebeu a visita de outros mestres cristãos de origem judaica. E o grande problema aí é que Paulo tinha apresentado já o plano de Deus para a salvação, apresentou o evangelho de Jesus Cristo àquela região, e depois esses mestres cristãos de origem judaica, isso é bom lembrar, a origem judaica foi que aconteceu aí o desencontro nas informações. E lembra-se quando eu falei do guia, que a carta era para que nós nos orientássemos, e é exatamente isso que Paulo fez. Ele escreveu essa carta para a orientação dos Gálatas, porque Paulo ensinara que para receber o perdão de Deus e viver a nova vida em Cristo, não se precisava nada além de arrependimento e fé.
Simples assim. Então Paulo apresentou esse problema, apresentou o Evangelho de Jesus Cristo como simples, apenas fé e viver o arrependimento, se arrepender e viver a fé em Jesus Cristo. Porém, esses mestres insistiam que os convertidos de origem gentílica também deveriam ser circuncidados e obedecer à lei judaica, ou seja, praticamente eles deveriam se tornar judeus. E vejam que isso, irmãos, é uma conveniência humana. Então nós vemos aí que a adequação do ser humano ao Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo apresentado pelo apóstolo Paulo já estava pronto. Mas só que a convenção humana, a conveniência humana, nós vemos que mestres de origem judaica, então eles gostariam que eles se tornassem judeus, e na realidade não precisava nada disso. O apóstolo Paulo pregou insistentemente que bastava o arrependimento e aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e viver esta vida de fé. Pronto, e já estava completo o plano de salvação. E quando Paulo ouviu que também aconteceu isso em outras cidades, nós podemos ver que em Antioquia da Síria, quando Paulo ficou sabendo que aconteceu esse mesmo problema, ele viu que isso atingia o cerne, ou seja, atingia o âmago, atingia a origem básica, aquilo que era de mais íntimo da mensagem cristã. A mensagem cristã estava sendo contorcida, estava sendo distorcida, estava sendo apresentada de uma forma diferente, sendo que a salvação e a vida nova, o dom, é o dom que Deus dá a qualquer um que se arrepende e aceita como Jesus Cristo, o seu único Salvador. Aquele que crê já é o suficiente para ter a salvação, não precisando de mais nenhum expediente. Muito bem, a nossa lição. A nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a segunda lição, tem por título Cristo vive em mim, e texto bíblico Gálatas 1, capítulo 1 e capítulo 2, e também o nosso texto áureo, que encontra-se em Gálatas 2, no versículo 20. Irmãos, esse texto, esse título da nossa lição é um título bastante desafiador. Um título bastante desafiador, irmãos. Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, logo eu morri. E esse é o grande problema, irmãos. Ninguém quer morrer. E o que Paulo fala aqui é exatamente isso. Para que Cristo vive em mim, nós temos que morrer. E eu gostaria de começar aqui pelo nosso texto áureo. O nosso texto áureo que a Ana vai ler, e nós vamos comentar um pouco a respeito desse texto importantíssimo, irmãos. E esse texto áureo encontra-se lá em Atos, capítulo 2, no versículo 20, que eu gostaria que você acompanhasse com a leitura da Ana. Vamos ler. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Muito bem, irmãos. Estou crucificado com Cristo. E aí, se você quiser entender melhor essa passagem, esse versículo, você pode tirar essa palavra crucificado. Você pode trocar essa palavra por morto. Estou morto com Cristo. A carne está morta, irmãos. A carne de Cristo foi crucificada e já não vivo. Não temos mais vida material, temos que ter vida espiritual, mas Cristo vive em mim. Essa nova vida que vivemos, esse novo nascer, o nascer da alma, é o nascer em Cristo. Cristo vive em mim. O mundo já está perdido, a carne já foi deteriorada, já foi sepultada, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Viver na fé do Filho de Deus. Que fé é essa? Fé do Filho de Deus. Qual era a fé do Filho de Deus? Quem era o Filho de Deus? Jesus Cristo. E qual era a fé que Jesus tinha?
A fé que Jesus tinha, irmãos, nada mais, nada menos, é que Deus iria lhe ressuscitar no terceiro dia. Que Jesus iria ser crucificado, o homem, Jesus Cristo, iria ser crucificado e no terceiro dia ele iria ser ressurreto. A prova é que momentos antes da crucificação, momentos antes que Jesus fosse ao Calvário, Jesus subiu até o Monte das Oliveiras e lá ele orou: Senhor, passa de mim esse cálice, se assim for possível, mas todavia seja feita a tua vontade. E a fé que Jesus tinha é que ele seria crucificado, ele iria ser crucificado sim, mas que ao terceiro dia, irmãos, Jesus seria ressuscitado. E aqui é essa mesma fé que nós temos que ter em Deus, que ressuscitou o Filho de Deus, Jesus Cristo, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, esse é o grande desafio nosso. O nosso texto diz: Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, irmãos, se nós permitirmos que Cristo deva viver em nosso ser, nós teremos que crucificar a nossa carne. O nosso próximo texto é justamente o prefácio, a apresentação, a abertura da carta de Gálatas, da carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Gálatas. E esse texto compreende do capítulo 1, o versículo 1, versículo 3 e versículo 4, que a Ana vai ler para a gente. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus Pai. Graça a vós outros. Só quero voltar um momentinho aqui, irmãos, no primeiro. Tá ok. Aqui. Gálatas 1, o capítulo 1, o versículo 1, versículo 3, versículo 4, que nós acompanhamos aí a Ana lendo. Ok? Então, aqui Paulo, ele mesmo, o próprio, o apóstolo Paulo, ele faz uma apresentação de si mesmo. Eu, Paulo, apóstolo, não da parte de homens e nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Lembram-se? Quando nós falamos a fé de Jesus Cristo, a fé de Jesus Cristo era que Deus iria ressuscitá-lo dentre os mortos. E essa deve ser a nossa mesma esperança, a nossa mesma fé. E aqui Paulo, com essa convicção e com essa certeza, ele passa a mensagem novamente, ele se identifica como apóstolo autorizado por Jesus Cristo e por Deus Pai. E vejam, Paulo não foi enviado pelo governador, não foi enviado pelo prefeito, pelo imperador, pelo presidente. Não. Paulo foi enviado por Deus e por Jesus Cristo. O apóstolo foi enviado por Jesus Cristo e por Deus Pai. Em Atos, no capítulo 9, versículo 1 e 2, Paulo, nós vemos lá, se os irmãos quiserem ler depois, por favor, anotem aí. Atos, capítulo 9, versículo 1 e versículo 2, nos diz: pediu ao sumo sacerdote permissão para buscar os do caminho. Então, naquela oportunidade, lá em Atos, no capítulo 9, Paulo ainda perseguia a igreja e ele pediu permissão a quem? Ao homem. Aqui nos diz nitidamente, ele pediu permissão à autoridade judaica, que era ao sumo sacerdote, para ir buscar aqueles que estavam se convertendo ao cristianismo, ao caminho, aqueles que estavam no caminho. Aqueles que estavam no caminho significa aqueles que futuramente seriam chamados de cristãos, ou sejam, aqueles que viviam o evangelho de Jesus Cristo. Muito bem, ainda em Atos 8, no versículo 1, nós lemos: Saulo consentiu na morte de Estevão. Então nós vemos lá quando foi o martírio de Estevão, quando Estevão foi apedrejado, Paulo consentiu, Paulo permitiu que isso acontecesse. E no versículo 3 nós lemos: Saulo assolava a igreja. Então vejam, irmãos, é esse mesmo Paulo que hoje ele foi aí capacitado e credenciado para levar o evangelho de Jesus Cristo
por Deus e pelo próprio Jesus Cristo. Graça a vós outros da parte de Deus, o nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, ele já englobou todo mundo. A graça, agora estamos sobre a graça e não mais a lei. E nós vemos que muitas vezes, alguns até questionam, quando nós aceitamos o Evangelho, nós aceitamos pela graça. Cremos, nos arrependemos e a graça de Deus nos apodera. E essa graça, irmãos, nós temos que viver ela depois dessa nossa conversão. Porque muitos dizem que depois a gente vive na lei. Não, nós vivemos na graça e sempre pela graça de Jesus Cristo. E aqui ele fala, o qual, Jesus Cristo, aqui o qual é Jesus Cristo, a si mesmo e pelos nossos pecados, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Irmãos, essa palavra é muito forte. Desarraigar, eu procurei ver o sentido bíblico dessa palavra. O sentido bíblico dessa palavra quer dizer o seguinte: desarraigar é arrancar pela raiz. Arrancar com raiz e tudo. E para pessoas é tirar de determinado lugar. Arrancar com raiz, arrancar pela raiz. Os irmãos conhecem a cenoura? Conhecem a beterraba? Conhecem a batata, a mandioca? São todos cereais, são todos alimentos que nós consumimos, que eles são raízes. Então esses legumes, cereais não, legumes, esses legumes, eles são arrancados pela raiz. Os irmãos já viram, quem já viveu aí um pouco no interior, sabe como é que é feito isso. Quem conhece um pouquinho, uma noçãozinha de horta, sabe como é feito. Você pega ali pelo talo, puxa, ele sai com terra, você sacode e aparece o quê? A raiz, e é aquela raiz que nós vamos comer. E o significado dessa palavra, desarraigar, irmãos, é exatamente esse. Então, o propósito de Deus, o propósito para o qual Deus entregou Jesus, o seu Filho, na cruz do Calvário, foi para que nós fôssemos arrancados do mundo com raiz, fôssemos tirados desse nosso lugar, para que nós tivéssemos uma nova vida. Então, essa é a orientação do Evangelho de Jesus Cristo. Desarraigados do mundo, arrancados com raiz. Nós não fazemos parte mais desse mundo, irmãos. Vivemos aqui sim no mundo, mas não devemos compactuar com o mundo, não devemos viver segundo o mundo vive. Agora nós estamos crucificados com Cristo e não vivemos nós mais na carne, mas sim no Espírito. Muito bem. O problema pelo qual Paulo escreveu a carta aos Gálatas. E eu vou pedir que a Ana leia aí esse texto que encontra-se lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 6, versículo 7, versículo 8 e também o versículo 9. E eu vou depois voltar para nós podermos comentar versículo por versículo. Então nós temos aqui a inconsistência dos Gálatas. Então vejam qual era o problema que estava acontecendo lá na carta aos Gálatas, na região dos Gálatas, na igreja dos Gálatas. Aí a Ana pode ler para nós. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além dos que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Muito bem. Então nós vamos voltar lá no primeiro versículo, que é o versículo 6, que ele nos diz o seguinte: admira-me, ou seja, Paulo estava admirado que estejais passando tão depressa. Eu estive aí há tão pouco tempo fazendo aí, levando a mensagem mais pura do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo, e agora vocês já estão mudando de opinião, mudando de ideia. Então eles estavam passando muito tempo já estavam mudando de ideia com muito pouco tempo depois que Paulo tinha passado por lá.
Então, essa ideia que Paulo tinha passado, esse evangelho que Paulo tinha passado, ele estava sendo pervertido. Então, Paulo aqui se admira que eles estavam passando já tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E aqui, o apóstolo Paulo, ele fala o quê? O outro evangelho aqui, nós temos aqui, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Irmãos, perverter o Evangelho de Cristo é o que mais nós temos visto ultimamente. Nós temos visto que homens estão fazendo adequações, estão fazendo conversões, estão facilitando o Evangelho de Cristo, estão barateando o Evangelho de Cristo para perverter o princípio do Evangelho que Paulo nos traz. Então, essa é a função pelo qual Paulo escreveu aos Gálatas. Então, nós vemos aqui que os Gálatas estavam sendo pervertidos, estavam tendo problemas lá com aqueles mestres. E vejam só como Paulo faz aqui ele chama a atenção, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, irmãos, um anjo vindo do céu, o que Paulo está falando aqui? Mas ainda que nós mesmos, se nós começarmos a torcer esse evangelho, ou até um anjo vindo do céu, irmãos, o nosso inimigo, ele é perverso, o nosso inimigo está muito atento, ele pode usar de qualquer recurso para fazer com que a nossa firmeza no evangelho mais puro de Jesus Cristo seja transferida, seja pervertida, irmãos. Então o nosso enganador, o enganador dos povos que é Satanás, ele tem muitos artifícios para fazer perverter esse evangelho, e ele pode sim usar um anjo, e é isso que o apóstolo Paulo está falando, mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu, nos pregue evangelho que vá além dos que vos temos pregado, seja anátema. E essa palavrinha anátema aí é interessante, né? É uma palavrinha até bonitinha, anátema. Mas essa palavra quer dizer maldito, irmãos. Maldito aquele que perverter o evangelho de Jesus Cristo. E ainda, assim como já dissemos, ele toma novamente aí e ele faz aqui uma advertência muito séria, irmãos. Ele faz uma advertência, ele faz um lembrete muito veemente. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesses de mim, do apóstolo Paulo, seja maldito, não é enviado de Deus. Então, essa orientação que Paulo faz, me faz lembrar, irmãos, um texto que encontra-se lá na segunda carta do apóstolo João. E a Ana vai ler para nós aqui, segundo a João, no capítulo 1, o versículo 9 e o versículo 10. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Vejam, irmãos, essa advertência que João nos faz, uma advertência veemente, todo aquele que ultrapassa a doutrina. Irmãos, não precisa inventar nada. Nós temos visto por aí que muitos estão inventando um novo evangelho, irmãos. Estão condicionando o evangelho às suas próprias condições. Estão condicionando um evangelho que dê conforto aos homens, que vai de encontro às necessidades do homem e não ao propósito de Deus. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo deve ser a mais límpida, a mais transparente, a mais pura que está contida na palavra de Deus. Não é o irmão Rogério que está falando aqui para os irmãos. Eu quero que os irmãos tenham a sua Bíblia sempre em mãos para constatar o que é que diz a palavra de Deus. Eu não quero que os irmãos creiam em mim, eu quero que os irmãos creiam na palavra de Deus, no que o Evangelho de Jesus Cristo fala. Nós não estamos aqui trazendo textos
de nenhum filósofo, nenhum estudioso, mas sim os textos que se encontram na palavra de Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Irmãos, não tem evangelho que tem só o Pai ou que tem só o Filho, ou que o Filho é um estudioso ou um homem que era iluminado, que apareceu e transformou as nossas vidas. Não, Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias enviado por Deus, que foi crucificado para resgatar-nos do pecado e ao terceiro dia ressuscitou. Simples assim, irmãos. Nenhuma outra alegação ou intenção de fazer algum adendo a esse evangelho será permitido. O que permanece nessa doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. E se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, irmãos, isso é palavra de Deus, isso é Bíblia. O apóstolo João nos escreveu que não traz essa doutrina, não recebais em casa. E aqui a minha versão ela é um pouco mais branda, nem lhes deis as boas-vindas. Mas algumas versões traz, nem os saudeis. Você não pode nem falar tchau para eles. Você tem que simplesmente ignorá-los. Porque se não vem se não traz essa doutrina, irmãos, eles são considerados malditos, como nós vimos nos textos anteriores. Então, muito cuidado, irmãos, porque o Evangelho, ele tem que ser o Evangelho de Jesus Cristo, não o Evangelho de Jesus Cristo segundo A ou segundo a B. É o Evangelho de Jesus Cristo segundo a Palavra de Deus, a nossa Bíblia Sagrada. Gálatas 1, no versículo 10, do versículo 10 ao versículo 13, nós temos o evangelho que Paulo recebeu e que pregou. Então nós vemos aí o evangelho que Paulo recebeu. De quem Paulo recebeu esse evangelho e que evangelho que ele pregou. E a Ana vai ler para a gente aí esses textos que nós vamos passar então à leitura. Por favor, Ana. Porventura, procuro eu, agora, a favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homens. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Muito bem. Então, voltando lá, no primeiro versículo, o evangelho que Paulo recebeu. Então, porventura, procuro eu agora o favor dos homens? Vejam, lembram-se que anteriormente ele foi procurar quem? Ele foi procurar a autorização do sumo sacerdote. Agora não mais, irmãos. E Paulo, o apóstolo Paulo não dependia mais de homens. Agora procuro eu o favor de homens? Ou seja, procuro eu a facilidade dos homens? Não. Agora o apóstolo Paulo, ele estava sob o serviço de Deus. Procuro o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Será que Paulo estava procurando agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Se Paulo tivesse o interesse de agradar a homens, irmãos, Paulo não seria enviado de Cristo. Paulo não seria o apóstolo dos gentios. Paulo não teria sido enviado exclusivamente pela visão que ele teve, pela presença de Jesus Cristo que ele teve em sua vida. Então Paulo era um enviado. Paulo recebeu exclusivamente, diretamente, pessoalmente o Evangelho de Jesus Cristo através da visão que ele teve de Jesus Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos. Então Paulo fazia saber, irmãos, Paulo não tinha segredo. Paulo apresentava toda a verdade do Evangelho, que o Evangelho por mim anunciado, veja, Paulo anunciava todo o Evangelho de Jesus Cristo.
não é segundo os homens, irmãos. Não tem lei de homens, não tem conversão de homens, não tem a facilidade dos homens, não tem a conformação de homens, não tem o adaptar-se de homens. Não é isso, irmãos. O Evangelho é segundo Deus, de Jesus Cristo. Porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, irmãos. Ele não aprendeu com ninguém, mas o próprio Jesus que lhe informou sobre o seu plano de salvação através de Deus. Vejam, mas mediante a revelação. O que é revelação, irmãos? Revelação. Jesus Cristo mesmo apareceu para o apóstolo Paulo e revelou o Evangelho e disse: convém que este meu servo sofra para pregar o Evangelho. Foi isso que Paulo recebeu, irmãos. Eu tenho um vaso escolhido e esse vaso chama-se Saulo. E vai lá, você, Ananias, e ore com ele, porque eu tenho um servo lá, eu tenho um vaso escolhido, o apóstolo Paulo, que seria transformado de Saulo, perseguidor da igreja, e agora o apóstolo dos gentios. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Vejam, irmãos, outrora Paulo estava no judaísmo e nós lemos lá em Atos 1, o versículo 1 ao versículo 3, em Atos capítulo 8, versículo 1 e versículo 3, Paulo era íntegro no judaísmo. Paulo estava arraigado no judaísmo. Paulo, ele praticava o judaísmo na íntegra, na sua essência. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Como que Paulo foi? Paulo foi íntegro. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E nós lemos lá em Atos 8, versículo 1, versículo 3 até o versículo 3, que Paulo assolava a igreja, prendia e mandava para a prisão todos aqueles que estavam seguindo a Jesus Cristo. Então nós vemos, irmãos, que esse texto, que esse evangelho de Jesus Cristo, ele tem que ser apresentado sem retoques. Ele está pronto, não precisa ser melhorado, não precisa ser aumentado, não precisa receber alguns adendos, não. O evangelho de Jesus Cristo, ele já vem pronto. E esse evangelho, o apóstolo Paulo recebeu. E eu gostaria mais uma vez, irmãos, de voltar ao nosso texto áureo. E esse texto aqui eu vou ler para que fique bem marcado, irmãos. Nós vamos terminar com o nosso texto áureo. Estou crucificado com Cristo. Paulo, irmãos, estava morto com Cristo, crucificado com Cristo. Paulo tinha sido desarraigado do mundo, ele tinha sido arrancado do mundo. E o maior problema aqui, irmãos, que nós não queremos ser crucificados com Cristo, porque se nós formos crucificados, nós teremos que morrer. E ninguém quer morrer. Todos gostam dessa vida, queremos ficar nessa vida. Vejam que os nossos conceitos, nós queremos ver o nosso filho crescer, os nossos filhos se formarem, os nossos filhos passarem da faculdade, os nossos filhos se casarem, nós queremos ver os nossos netos, queremos fazer uma viagem para o exterior, queremos comprar uma casa na praia, queremos fazer uma viagem para a Europa. E enquanto isso, irmãos, nós temos que viver aqui nesse mundo. E o apóstolo Paulo fala que está crucificado. Por acaso o apóstolo Paulo, os irmãos conhecem a esposa de apóstolo Paulo? Os irmãos conhecem os filhos do apóstolo Paulo? Os netos do apóstolo Paulo? Os primos de apóstolo Paulo? Não, irmãos. O apóstolo Paulo era sozinho. Inclusive ele falou, se você quer servir integralmente a Deus, eu sugiro até que você não case, para que você não tenha outro envolvimento. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo diz que está crucificado. E quando ele está crucificado, ele está morto para o mundo, irmãos. E tudo o que o mundo significa. Então, irmãos, eu gostaria de fazer um convite a mim e a você também. Vamos nos crucificar com Cristo. Não vamos viver mais a nossa vida,
mas a vida que vamos viver aqui na terra, vamos viver na esperança do Filho de Deus, na fé do Filho de Deus. E que essa verdade, Cristo vive em mim, possa ser uma verdade na minha vida e na sua também. E eu quero convidar você agora, nesse instante, a que feche seus olhos e abaixe sua cabeça. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, tão importante, onde nós tratamos de assuntos tão importantes, ó Pai, concernente à Tua Palavra, que essa Tua Palavra, Senhor, através do Teu Santo Espírito, ó Deus, possa fazer as diferenças nas nossas vidas, ó Pai, na minha vida e na vida de você que está aí do outro lado, ó Pai. Ó Deus, que Tu possa estar abençoando a todas as famílias que estão conectadas neste momento, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito possa fazer a diferença nas nossas vidas, ó Pai, através da Tua Palavra, ó Pai. Não através da escola bíblica dominical, da aula do irmão Rogério, mas sim através do Espírito Santo e da Santa Palavra de Deus. Que Jesus Cristo possa viver em nossas vidas, que possamos estar a cada dia vivendo o que Jesus viveu, falando o que Jesus falou e sempre estar em comunhão com Cristo através da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Amém. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Bom domingo, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.